E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso grupo vai falar um pouquinho sobre visão geral de segurança em aplicações web, né? Falando um pouco sobre o ASP Top 10, né? Nosso grupo, no caso, é composto pelo Felipe, o Gelson, o Rodrigo e o Otávio, que no caso sou eu. Então, a princípio aí, a gente vai falar um pouco sobre o que é o ASP em si, né? Do que se trata, o que que ela faz, se é algum software, se é o que que é isso daí, né? Então, a palavra OASP, ela vem da frase Open Web Application Security Project, certo? Só que em si, a OASP é uma organização com presença mundial, diversos países, com diversas filiais chamadas de capítulos presentes em cada partição do país, formada aí por voluntários, seja aí da área de segurança ou de outras áreas, para realmente fazer essa organização rodar, como, por exemplo, pessoal de marketing, administrativo, etc., né? E, no caso, essa organização é uma organização sem fins lucrativos, e não é mantida por nenhuma empresa. Por isso, ela é uma boa referência para informações de segurança para a web. Pois, se ela não tem nenhuma dependência financeira com alguma empresa que trabalha no ramo, ela não, ela vai ter uma opinião muito aberta, né? Ela não vai estar puxando para o lado de uma solução X, ou então ela não vai estar escondendo problemas de uma solução Y. Por isso, ela vem se tornando uma grande referência, né? Falando nisso, o que que a OASP faz, né? Além dela divulgar aí trabalhos de segurança, metodologias, ferramentas open sources, né? Ela também divulga aí relatórios de vulnerabilidades exploradas, né? Então, ela faz um levantamento aí global, né, com a ajuda das suas filiais e apresenta isso em um top 10 que o Rodrigo vai estar comentando em seguida. Puxando o gancho ali do que o Otávio falou, o ASP ela tem vários projetos dentro dela, vários projetos funcionam dentro dela, tem ferramentas para pen test, tem o top 10 cloud, tem o top 10 mobile, que são vulnerabilidades para outros segmentos, mas o mais famoso dela ali é o top 10 vulnerabilidades web, que é o que a gente vai estar apresentando hoje para vocês. Se trata realmente das 10 mais significativas, a gente sabe que existem centenas de vulnerabilidades aí pelo mundo, mas a ideia deles é entrar nesse consenso realmente entre todos os capítulos para estar mostrando quais são as 10 mais significativas para a gente ter um norte para começar a se proteger. Puxando ali o nosso top 10, a gente vai tentar ser sucinto e didático aqui na explicação de cada grupo, mas puxando ali o top 1 é o Broken Access Control. Ele ocorre quando um usuário quebra o acesso e passa a ter mais privilégio do que ele deveria ter. Então, um usuário comum começa a ter privilégio de alterar a documentação, visualizar aquilo que ele não deveria estar visualizando. Seria esse o nosso top 1, o que mais aconteceu. A gente tem depois falhas em criptografia, que é um grupo só explicando sobre falhas e como corrigi-las, né, como mitigar essas falhas. A gente tem um grupo que fala sobre vulnerabilidades de injeção, existem diversos tipos de injeção, e basicamente consiste em um usuário enviar um formulário, enviar uma manipulação manipulada para o seu sistema e observar o comportamento de resposta da sua aplicação, né? Eles fazem isso exatamente para tentar entender como sua aplicação funciona, buscando vulnerabilidades para tentar fazer a penetração ali no seu site, na sua aplicação, no seu serviço. A gente tem Insecure Design, que é um grupo que lista as inseguranças que podem acontecer, né, que ocorrem durante o processo de desenvolvimento do código. Então, enquanto o pessoal está trabalhando, ocorrem vulnerabilidades, eles listaram isso, agruparam, para que a gente consiga evitar isso aí. Security Misconfiguration, ele lista as principais vulnerabilidades que podem ocorrer quando a configuração de sistemas, configuração de aplicativo ou configuração de serviço é feita de maneira inadequada. Então, é listado também tudo isso aí e colocado com maneiras de prevenir junto nesse grupo. Agora o Felipe vai falar um pouco mais sobre o top 6 até ali o top 10.
No top 6, nós temos como principal vulnerabilidade aí componentes que são desatualizados. Então, muitas vezes as empresas demoram para fazer atualizações no software, ficam aí de 3 meses, 6 meses sem atualizar esse software. E o invasor pode se aproveitar dessa janela de tempo para poder realizar a invasão, realizar um ataque ali e obter dados enquanto não ocorre essa correção nessa vulnerabilidade. Em sétimo lugar, nós temos falhas de autentificação e identificação. Isso muitas vezes ocorre porque os sistemas não têm um sistema forte de senha, não existem requisitos mínimos ali de senha para ser utilizado, ou não tem um limite de tentativas ou alguma forma de impedir que o invasor tente várias vezes seguidas realizar login em um usuário que não seja dele. Em oitavo lugar, nós temos falhas de integridade de dados e softwares. Isso ocorre porque hoje em dia muitos aplicativos eles utilizam outras bibliotecas, outros componentes e muitas vezes são de fontes que não são tão confiáveis. Então isso abre brechas para que um código malicioso seja injetado, para que haja ali um backdoor, que através desses componentes desse software ele libere acesso para que outras invasões, outros ataques sejam realizados. Em nono lugar, nós temos falhas aí que vêm por conta da falta de monitoramento, por conta da falta de logs que são gerados em tentativas de acesso, para verificar se uma atividade indevida está sendo realizada na sua aplicação, se está sendo realizada uma requisição que não deveria estar sendo realizada. E essa falta de monitoramento, essa falta de alerta nesses momentos críticos, atrasam a resposta a incidente, o que pode causar prejuízos enormes. No top 10, nós temos o SSRF, que é quando o invasor se aproveita do servidor ali para estar manipulando uma URL para fazer requisições a fim de obter acesso nessas aplicações. Bom, pessoal, bastante palavra difícil aí, né? Bastante conceito complicado. Tá aí. O que que a gente faz com isso, né? Por que que é importante saber isso, né? Qual é o intuito em si, né? Pensando no negócio, pensando aí na empresa mesmo aí, o que que é, por que que é importante, né? Aí a gente trouxe aí umas notícias aí para contextualizar, né, a importância de se voltar, né, no conhecimento com relação à segurança no desenvolvimento de aplicações, aí seja aplicação web, seja aplicativo mesmo, enfim, pensando aí no caso da Natura, aí, ó, eles tiveram um prejuízo de 392 milhões estimado depois de um ataque hacker, e esse prejuízo aí ele não é necessariamente por causa do ataque ali, né? Esse prejuízo aí tem a ver com o tempo que o site ficou parado, porque você imagina, a Natura está ali vendendo todo momento, daí fica parado por um tempo ali, imagina o prejuízo que isso não causa, né? Vendas que deixam de ser feitas, enfim. Outro exemplo também é da Americanas, que sofreu um prejuízo de aproximadamente aí 1 bilhão, né? Estimativa de 1 bilhão, com outro ataque, onde também ficou por um certo tempo, Americanas, uma loja enorme dessa, imagine, né? Do nada cair fora do ar, assim, ficar fora do ar, e daí como que as pessoas vão comprar, como que vai continuar acontecendo aquilo que geralmente a todo momento tem alguém comprando alguma coisa lá, né? Isso não vai poder acontecer. Eles divulgaram no balanço do primeiro trimestre desse ano que a gente está aqui agora, né? Uma notícia bem recente, 17 de maio a notícia, esse prejuízo de 1 bilhão aí. Aí tem agora aqui uma outra notícia aqui, de um ataque hacker com relação a esse conceito que muito tem se falado hoje em dia, né, de criptomoeda, e o cara ele conseguiu atacar aí e se fazer, entrar na própria corretora e fazer uma transferência para ele, né, tem a ver realmente com o próprio ataque em si, já tem ali uma aplicação financeira, já não é a questão de um site que ficou inativo e por isso teve prejuízo, né, então não é um prejuízo indireto pelo ataque, mas sim um prejuízo direto mesmo. Enfim, mais aí um contexto aí que prova o quão é importante a gente estar atento com relação a esse assunto aí. E a OASP bem vem com aí o top 10 dela, colocando várias situações aí que, se bem administradas, podem ajudar no desenvolvimento seguro e conseguir ter aí uma aplicação que esteja não livre, mas mais adequadamente livre de ataques aí, né? Não livre, mas impedindo aí a incidência fácil de ataques aí, né? Aí uma reflexão interessante de se fazer é o que é necessário proteger na sua empresa? Recurso estratégico, né? A gente fala.
o que se perder nessa empresa vai perder o diferencial dela, assim. Por exemplo, Coca-Cola tem um segredinho deles lá. Se o segredo ele se perder, alguém conseguir, o qual valor vai continuar tendo a empresa. Então, no caso de qualquer outra empresa, também tem que se pensar isso. O que é o recurso estratégico? E imaginou, a gente está falando do ataque no site lá, que tem a ver com o prejuízo financeiro pelo tempo de inatividade, mas se o ataque fosse aí em busca de realmente segredo industrial de algum produto, de algum serviço, alguma coisa, imaginou qual prejuízo isso poderia ter? Seria um prejuízo que seria para a história da empresa e não simplesmente aí uma ocasião simples, né? Seria, de repente, poderia gerar até a falência de uma empresa, de repente. E qual impacto na imagem da empresa gera um possível ataque, né? No caso da Natura ali, a gente falando da Natura, da Americanas ali de novo. Qual impacto gera? Imagine, né? Você como cliente olha, pô, o site foi invadido. Nossa, eu vou continuar comprando lá. Sabe, essa questão de fama de empresa que foi invadida ali. É uma questão que tem que ser levada a sério, né? E quais as práticas estão sendo aplicadas para mitigar e impedir ataque dentro da empresa? Aí que vem o OASP aí, ele coloca essas medidas e ele também já introduz aí ferramentas, né, que podem aí no time de desenvolvimento aí estar sendo aplicado para conseguir melhorar isso. Então, o intuito não é assustar, certo? O intuito enfim, é mostrar que existe, né, dar um ponto de partida aí. Existem as vulnerabilidades e é interessante que a gente consiga proteger nossa aplicação delas, né? A partir do momento que a gente faz a aplicação, não só pensar em vender, né? O tempo é dinheiro, vamos fazer um negócio rápido e colocar no mercado. Não, é fazer e investir em termos de segurança também, né? E fazer manutenção, aí entra todas as vulnerabilidades gestadas anteriormente aí. Então, é basicamente isso, tá? E a gente termina assim a nossa apresentação, passando essa visão geral de segurança em aplicações web, e fica à disposição também aí para qualquer contato posterior que seja necessário. Aí estão nossos contatos. Então, esse foi o nosso trabalho apresentado, especialização em segurança cibernética da Facens. Obrigado. Valeu.